Olá, comunidade do Bafo! E demais A pessoas. comunidade do Bafo é pra você, que assim como eu, a Carol e todos os nossos convidados amam a diversidade, aplaudem, não a toleram racismo, homofobia, capacitismo, nada disso aí tá legal e nada faz sentido aqui pra gente, né, Berlô? Exatamente. E se você se encaixa nessas características que a gente falou aqui agora, você vai gostar das nossas dicas. Com certeza. Antes de dar a dica número 1 é se inscreva no nosso canal, por favor. Cada dia que passa a gente cresce mais, né, Berlô? Sim. Mandem superchat pra Por gente. favor, isso é muito importante. E mais contabiliza. Mas vai lá, olha os nossos shorts. É shorts que fala? Isso. Shorts, nossos vídeos, manda pra galera, assiste, faz grupo aí, ajuda muito que o YouTube entende o nosso material, o nosso conteúdo é bacana, é orgânico, entrega pra mais gente. E pra tudo isso fazer sentido, como a Berlô tava falando, a gente não quer só dar dicas, como pedir carinhosamente pra vocês entrarem no Instagram aí, nos contatos dos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso estaria acontecendo, né, Berlô? Exatamente. Tá tudo aqui na descrição do vídeo também. A gente vai falar dos patrocinadores, mas vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo também. Exatamente. Então, primeiro, Praça Alma, olha eu misturando tudo aqui, gente. Praça Salão Bar, maravilhoso, onde eu e a Berlô, a gente tá sempre ou tomando drink, ou fazendo as unhas, cabelos, enfim. É um salão acolhedor, com muito amor, muito carinho. Fica ali, ó, no coração do Taquaral, bem pertinho da lagoa. Um clima muito gostoso. Vai lá conhecer a Donatella. E uma dica, passa a mão no bico dela, que tem babado pra você, viu? É verdade. Passa a mão no bico da Donatella e fica rico. É, também quero falar da Campifé, uma empresa maravilhosa e está há mais de 50 anos no mercado, gente. Você que trabalha com obra, engenheiro, arquiteto, mestre de obras, antes de ir em qualquer lugar, faça um orçamento na Campifé. Você não vai se arrepender. Se você for no Google, você vai ver só a galera elogiando, uma empresa com muita gente ali há muito tempo, né? E muita gente elogiando algo bom e diferencial tem com eles, né? 50 anos de mercado, né? É Bastante aquele tempo. ferro, né, amor? Que você põe o aço lá e ele não enverga por nada. Campifera é uma ótima dica. É uma ótima dica. E a próxima dica que eu tenho pra vocês é o brechó Peça Rara. Amigas e amigos que gostam de brechó, que sempre me pedem dicas, vão conhecer o Peça Rara, que é um brechó super legal, diferente. E eu posso garantir pra vocês que tem peças, assim, raríssimas. Eu já usei sapato de R$ 2.000. Meu Deus, já vi. Eu ficava, amiga, cuidado como pisa. Marcas icônicas, aquela peça que não existe mais em lugar nenhum, você encontra no Peça Rara. E a próxima dica que a gente tem, já aproveitando, né? Falando do nosso Falando do convidado nosso de convidado, hoje. é o Alma. O Alma, que é um estabelecimento, um bar aqui em Campinas, já tem três unidades. E é um lugar, assim, super acolhedor, super gostoso, divertido. O Alma Grey Bowl fica no Taquaral, o Alma Campinas fica no Cambuí. E tem o Alma Barão também, a próxima edição, que tá por vir aí, a gente vai falar sobre isso. Babado, gente. Lugar de diversão Inclusive, garantida, esse viu? domingo... O que você vai fazer domingo? Domingo eu vou colar em você, porque você é a rainha das boas, hein? O que tem domingo? Você não colou comigo domingo passado, perdeu. Nesse Perdi. domingo, vai ter o Samba do Trabalhador lá no Alma. É o meu samba, gente. É o meu samba. Já vou botar meu salto 15. Sua roupinha vermelha. E sabe o que é mais legal também? Não é só porque o nosso patrocinador e o Du tá aqui, não. Mas o Alma é um lugar que eu, como homem gay, me sinto totalmente em casa. Tenho amigos héteros que frequentam, tenho amigos trans que frequentam. Assim, é um lugar que abraça todas as tribos, sabe? Então eu me Exatamente. sinto em casa quando eu estou no Alma. Vamos uma abrir logo delícia. esse Vamos. papo, amor? Vamos abrir? Abre a rodinha, meu amor. Alô. Olha aí, ele! Grande Du, Olá. obrigado por estar aqui, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Finalmente deu certo a nossa Finalmente. agenda. Sim, muito obrigado pelo convite e pelo trabalho que vocês estão fazendo com o Pod. Assisto e os temas são muito relevantes, muito gostoso assistir. Bom ouvir Que isso bom. do nosso patrocinador. Que tá, a gente, o que? A terceira temporada? Acho que é a terceira. Por aí. Foram Terceira. 2 temporadas com EFA Isso. e agora com o Grey Bowl. E hoje eu vejo essa entrevista também um presente pra galera que tá assistindo a gente em casa agora e tem vontade de começar a empreender, ou achou, já perdeu muito tempo e não sei o quê. Todo esse universo que todo mundo fala, né? Você fala assim, eu quero empreender. Fala empreendedor. Então
Então vamos tentar juntar tudo isso e com a sua experiência, a sua vivência, trazer de uma forma mais clara isso pra galera, né, Bê? Ainda mais nessa cidade, costumam dizer que Campinas é uma cidade difícil de empreender, que se deu certo aqui dá em qualquer lugar. É verdade. É verdade isso? É, tem essa história, né, de que é uma cidade de teste, né? E Isso. muitas marcas usam o mercado de Campinas e Curitiba para testar novos produtos, ver aceitação, consumo, curva de público e tal. Então, nós, tendo empreendido aqui, aprendemos muitas coisas, né? É. Acho que vale a pena a experiência. Mas você, quando pensou no Alma, no seu primeiro empreendimento, você pensou em Campinas por quê? Não, na verdade, essa não foi a intenção de testar. A gente só acabou abrindo aqui porque eu morava em Campinas, moro aqui hoje, sou de Campinas. E a história, na verdade, nem foi como abrir um Alma e abrir um bar, realmente. Foi algo que foi acontecendo organicamente e, de repente, o bar estava aberto. Como foi isso? Como participou? Detalhe mais pra mim, pra Berlô, esse organicamente do... A história toda começou lá em 2012, 13, por aí, quando eu comecei a fazer alguns churrascos em casa, algumas festinhas entre amigos, e a gente começou a tocar um violão, fazer música junto com o churrasco, e coisa bem pequena entre amigos mesmo. E aí isso foi crescendo, foi progredindo e começaram a vir músicos para tocar e acabou virando uma jam session, uma canja ali de vários músicos tocando num ambiente muito informal. Olha que E legal. dentro de casa, com comida, e o Thomas e a Fernanda, que são um casal muito querido, que são amigos de muito tempo, cozinhavam e faziam a parte de comida, às vezes era uma paeja, às vezes era churrasco, e a gente fazia a comida junto com a música. E isso cresceu de uma maneira também muito informal, mas chegou até um ponto em 2017 que vinha bastante gente, vinham vários músicos, a canja durava a noite inteira. E aí eu tinha na sala de casa um piano, uma bateria, guitarra, o baixo, eu tinha um mini palco na sala de casa e vinha muita gente procurando esse ambiente informal, que a nossa intenção era não só fazer música, mas transmitir alguma coisa que fosse real para as pessoas. Então, no meio da música ali, às vezes eu parava, pegava o microfone e falava, dava alguma mensagem assim, filosófica, mas de prática assim, tipo, o que nós estamos fazendo aqui? A gente já sabemos o que a gente veio fazer nesse mundo, já estamos fazendo, estamos ajudando os outros a fazer. Então, como se fosse um estalo para chamar as pessoas para refletir um pouco de que não era só curtição, não era só beber e Qual era o ir pra sentido casa. real, né? Então a gente está aqui para alguma missão. Enquanto nós estamos fazendo o que nós vamos fazer, aí dá para festejar e tomar e curtir, mas não pode perder o foco. E essa era a intenção dessa bate-papo rápido ali. Nossa, que profundo. Era queria muito ter bacana. E aí, Fiquei- quando eu acabei se avançando esse tema de fazer festas em casa, em 2017, teve uma mudança grande na minha vida, que o meu filho, meu parceiro, acabou se mudando com a mãe dele para fora do país, foram morar em Montreal. E aí eu fiquei pensando em como continuaria essa ideia, esse projeto, porque eu morava numa casa, num bairro, era em Nova Campinas, e apesar de ser muito gostoso, acaba que fazer música ali num bairro residencial atrapalhava um pouco os vizinhos, e a gente tentava se conter para não atrapalhar muito e tal. Eu pensei em ir para um lugar e morar num lugar que eu pudesse fazer isso de uma maneira um pouco mais profissionalizada, sem atrapalhar tanto as pessoas, com acústica, e também que a gente conseguisse dar mais conforto para quem viesse, sabe? Com uma estrutura um pouco melhor, ter um bar um pouco melhor. E aí conversei com o Thomas e a Fernanda, esses amigos que a gente está há muito tempo aí fazendo essas festinhas, e falei com eles, vamos tentar abrir um negócio para fazer uma festa por mês. A ideia seria eu morar nesse lugar, e que é onde era o Alma Coliving, foi o primeiro Alma. Era ali no Cambuí Ali também, no Cambuí, né? pertinho do Orozimbo Maia, ali perto da Alecrins. E a ideia seria eu morar ali e fazer uma festa por mês entre amigos. Mas aí no meio da reforma a gente acabou pensando assim, tá ficando bonito demais isso. E aí surgiu a ideia de abrir um bar, e aí acabamos transformando no primeiro Alma. Então a nossa ideia seria fazer um ambiente onde tem música, arte. Nós fizemos uma galeria de arte grande dentro do Alma ali, onde o projeto era vender esses quadros, essas telas, e repassar essa venda integralmente para os artistas, no sentido de apoiar a cena local, de artistas locais, que muitas vezes
não tem muitos locais para expor essas telas e esses trabalhos, então a gente abriu uma galeria ali aberta para artistas locais. Então ficaria a música, a arte, a filosofia, que a ideia seria continuar esse projeto aí de trazer essas mensagens de cunho prático, e também fazer algumas intervenções de teatro ou circo, sabe? Fazer alguma coisa no meio do show, no meio da noite, fazer alguma intervenção de alguns artistas, tal, porque nós acreditamos que esses 4 pilares, que são a música, o teatro, a arte e a filosofia, são formas que a humanidade encontrou de trazer um pouco de expansão de consciência, de evolução para Se nós expressar mesmos. também, Se expressar, né? Sim. Eu acho que todos esses fatores que você falou formam como cura. E muito Sim. legal quando você consegue juntar isso num bar, numa diversão, num Sim, entretenimento, sim. né? Sim. Sim, são formas Parecia- da gente extravasar, e não só isso, né? Às vezes, através da arte, a gente consegue se conectar muito profundamente, né? Com Muito. com as Sim. nossas questões. Sim, a arte ela é uma porta, né, e, na verdade a cultura toda, ela é uma grande porta para o nosso ser se abrir e nós conseguimos acessar áreas que no dia a dia, quando nós estamos trabalhando ou na verdade fazendo coisas racionalmente, às vezes nós não acessamos tão facilmente. E aí quando nós nos abrimos para a arte, que são aquelas 7 musas de Homero que vêm trazer todo tipo de cultura, parece que o nosso interior começa a encontrar pontos que a gente não via antes, ou acessar janelas que não estavam abertas, e aí a nossa percepção abre um pouco. E eu acredito que nós estamos aqui nesse planeta para expandir consciência, né? Para melhorar a percepção. Hein? Sim, pra conseguir olhar por um todo, né? Porque faz toda a diferença. Isso é muito legal. Sim. E essa sua. The Doors of Perception. Uau! Exatamente. Tem um livro do Aldous Huxley Ah, que ele fala se as portas da percepção estivessem limpas, aí eu não lembro do Aham. restante. Mas aí procure dar uma engajada, mas gostei, Belo, Sim, trouxe. sim. Mas você sempre, desde moleque, você sempre pensou assim, você sempre teve essa visão, porque indo por esse caminho, eu vejo como que se muita gente pensasse desse jeito, talvez faria diferença, pode não ser no mundo hoje, mas já faria diferença, por exemplo, aqui na região. Sim, Porque eu vou sim. muito por essa área que a cultura, que a arte, o teatro, a música, ela faz pessoas serem melhores, sabe? Tipo, porra, você tá indo pra um caminho totalmente errado, amigo. Tá indo aí pra, sabe, um jeito errado de viver. Uhum. Olha esse outro mundo. E aí Sim. conecta pessoas e tal. Você Sim. sempre teve esse pensamento? Quando foi o boom, assim, a Não, virada? na verdade nunca foi muito consciente, acho que as coisas foram acontecendo. Eu fui criado, quando criança, num lar evangélico. Os meus pais nos levavam para a igreja, a gente foi ensinado com valores e princípios sempre de respeito e de humanidade e de caridade. Então, a gente teve muitos valores em casa que acho que acabaram formando uma base para tentar ser um cidadão reto, correto e justo e que viva de uma maneira aí a progredir e crescer, né, espiritualmente. E aí eu não me identifiquei muito com a doutrina, na verdade, da época do cristianismo, e procurei por vários grupos, várias seitas, várias religiões, e investiguei, estudei muitas coisas. E no meio disso conheci alguns grupos filosóficos que ajudaram a desenvolver um pouco esse entendimento. Eu acho que o Provida foi um deles que mais me abriu portas, e alguns outros cursos em algumas escolas de filosofia, que abriram bastante esse entendimento de o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Que era essa grande pergunta, né? Que a gente continua sem a resposta absoluta, mas é uma pergunta que faz muito sentido. E aí eu comecei a ter essa busca para mim, isso como algo pessoal. E quando, durante essas festas, eu vi essa oportunidade de tentar ajudar a expandir esse conceito, eu trabalhava em uma empresa que produziam filmes plásticos, um negócio muito específico. Eram filmes plásticos com microestruturas óticas dentro do filme. Então essas estruturas, como se fossem microlentes ou microprismas, elas fazem com que a luz que chega até esse filme seja gerenciada de uma maneira controlada. Então você consegue fazer a luz ser refletida ou difundida ou absorvida, e você consegue controlar o caminho da luz. E nisso eu comecei a estudar sobre a luz. E aí que é uma área da física e na ótica, e eu estudei muito sobre ótica.
E entendi muito que é uma matéria muito interessante, a luz, né? É algo que, tanto no sentido físico quanto no sentido poético, a gente tem muito a aprender hoje com a luz. E aí, nesse paralelo do que eu trabalhava com esses filmes óticos, com essas festas que eu comecei a fazer, isso começou, acho que, a ganhar um sentido metafórico aí de, na verdade, usar a cultura, a arte, a música, a filosofia, o teatro, como se fosse luz para nós mesmos, como se fosse algo que a gente usasse para iluminar o nosso caminho hoje. E ela, na verdade, a música, a arte, a filosofia fazem esse papel, né? Eles parece que iluminam o caminho que a gente traça nessa vida, né? Totalmente. E aí nós tivemos a ideia ali, eu, Thomas Affair, escolhendo tanto o nome que nós colocaríamos no bar quanto o logo, como sendo algo que toca a nossa alma, que expande a alma e ilumina. Então nós escolhemos um farol, que o logo do Alma é um farolzinho, esse aqui é um farolzinho com uma luz saindo assim. E a gente escolheu esse nome Alma por ter esse sentido todo, sabe? De tentar usar a luz, a arte, a filosofia, a cultura, para, na verdade, nos guiar e abrir caminhos. Essa Inclusive, é a Que legal. a galera que tá assistindo, se quiser ver o logo ao vivo, assim, um lugar lindo que você olha e fica viajando, é o Alma Barão. Que Sim. lá tem o Tem. farolzão maravilhoso, iluminando sim. tudo. Sim, lá nós fizemos esse farol, foi para uma festa chamada Almada, nós fizemos em 2018, e a ideia era realmente colocar isso de uma maneira muito evidente. Então nós mandamos fazer esse farol, ele tem 3 metros de altura, em metal, e tem uma luz por dentro, e ele foi usado nessa festa, e depois agora nós colocamos ele no Alma Barão. pra Muito ficar legal. Um símbolo ali. E a galera, Legal. quando vai lá, eu assisto, assim, vários amigos meus. Porque o mais legal do que vocês construíram também do Alma é que eu vejo que não vai gente errada, sabe? Assim, tipo, desculpa o termo. É tipo assim, a galera que vai, todos se comunicam, sabe? É Sim. tipo um grupo. Às vezes vai gente que eu nunca vi, mas quando tá lá já tá fazendo parte da minha roda, Acho que entendeu? rola uma coisa de identificação, né? Sim. É pela base, né? Uma coisa bem construída. É. Hoje, entendendo um pouco mais de como surgiu, o negócio, quando ele é bem construído, não é criar, eu quero criar porque parece muito fácil. Vou criar um bar com conceito tal porque tá hypado. Aí vai e cria. O negócio não tem consistência, Sim. não é? Faz verdade. parte. Faz. É tudo muito planejado, né? Eu fiz, na formação, eu sou engenheiro, fiz engenharia, mas depois eu entrei para um mestrado na área de marketing, foi onde eu me especializei, me formei, e gosto muito disso. Então, quando nós abrimos o Alma, nós fizemos uns estudos de oportunidades, de perfil de consumo da noite, de quem sai à noite e quem busca entretenimento, e nós escolhemos realmente posicionar o bar com essa vibe para esse tipo de público, que tem como base o respeito, a vida social de uma maneira muito inclusiva e muito aberta para crescimento, e não simplesmente entretenimento. Existe uma grande diferença entre o que é entretenimento, que é simplesmente curtição, e o que é, na verdade, cultura. E cultura envolve diversos outros valores, até posicionamento pessoal. Então, quando nós começamos a montar o Alma, isso não foi nunca imposto, mas realmente foi algo que aconteceu assim organicamente, de forma planejada. Foi trazer um público que quer curtir, mas de uma maneira muito consciente. E isso hoje funcionou, né? Funciona muito bem, amigo. Meu Muito Deus, eu legal. amo. E acho que levando para um lado mais místico, né? Se a gente pensar nas energias, que muita gente fala, né? Sobre energia, Sim. né? Acaba atraindo, né? Atrai muito. pessoas bacanas Sim, naquele sim. lugar. E aí, quanto tempo demorou, Du, pra essa conversa entre 3 amigos e uma vontade de filosofar, de fazer reflexão, música, cultura, entretenimento, sair da ideia e vocês abrirem o primeiro Alma, então, que foi o Alma Co-Living? Sim. Na verdade, nós começamos a falar em agosto. Agosto de 2017. Então, em agosto de 2017, nós falamos do projeto, alugamos o espaço onde funcionou o Alma Co-Living e começamos a obra. A obra foi até dezembro e foi também tudo feito de uma maneira muito caseira, sabe? Nós tivemos muitas ideias entre nós sobre como a gente montaria o espaço, e tudo foi montado com a intenção de deixar uma cara de casa. Sabe aquela Tinha mesmo. cara de casinha Tinha da aquele mãe, telhadinho, casa não da era? avó, onde você fica à vontade, não tem frescura nenhuma. A gente pegou um conceito
arquitetônico que ele vai no não fino, não chique. Então é bastante despojado, ao mesmo tempo traz o bem feito. Traz os produtos de uma maneira bem feita, o serviço, o atendimento sempre foi muito bom. E nós tivemos muita sorte de encontrar uma equipe muito, muito fechada e com uma visão de comprar a ideia do bar. Então, hoje nós não temos uma equipe ali que trabalha de uma maneira hierárquica, mas a gente chama isso de uma gestão orgânica, onde nós não funcionamos como uma organização fria, hierárquica, num fluxograma. A gente funciona mais como um corpo, como um organismo, que todo mundo está um do lado do outro. Então, a gente faz as coisas, eu, Thomas e a Fê, como botando a mão na massa e não dando ordens e instruindo, mas indo lá e fazendo junto. E acho que isso fez com que a equipe entendesse a nossa missão e o propósito. A gente tem um propósito muito claro e todo mundo comprou isso muito desde o início. Então, a gente tem pessoas que estão lá desde o início que hoje são família, que a gente considera como família mesmo. Tanto que, se vocês repararem, atrás da camisa da equipe toda está um hashtag #AlmaFamily e vem desse conceito de nós sermos família mesmo. E acho que a equipe toda comprou demais essa ideia e acho que desde janeiro, onde foi a inauguração do Alma, começou dia 19 de janeiro de 2018. Foi o primeiro dia. Desde lá até hoje, a equipe toda vê isso como um projeto coletivo e não simplesmente nós como sócios. E muito interessante isso, porque assim, ó, eu tô em Campinas desde 2013, 2012, 2013, sabe? E para mim é uma surpresa ouvir agora que o Alma nasceu em 2018, porque se você for parar para pensar, são 5 anos de Alma. 5 anos. É muito pouco pro nome, pro peso e a importância que o Alma tem para a cidade. Sim. E eu te falo isso entre os meus amigos, onde eu vivo. Tipo, vou numa festa tal, porque você tem um esquema de bar, né, também do Alma. Sim. O drink é do Alma. E o jeito que leva o negócio, parece que tem tipo 50 anos, é muito tradicional. Sim. Hoje, raro alguém não conhecer um dos Almas, entende? Uhum. Então vem desse tipo alicerce, aí a Campifé, vem desse aço bem feito, né? Desse plano, assim, da base, da estrutura. Sim, sim. E por que não tem mais o Alma Co-Living? Foi um infortúnio, na verdade, de uma movimentação que a cidade está passando de um impulso imobiliário, que foi uma decisão aí da gestão municipal de tentar empurrar um pouquinho o crescimento imobiliário na cidade. Então, eles fizeram desde 2020 até agora, em 2022, uma redução de um fator multiplicador lá de uso do solo, onde ficou um pouco mais fácil para as incorporadoras e construtoras construírem aí prédios. Foi um impulso econômico aí para a cidade. E aí, bem o local onde nós alugávamos o Alma Co-Living, todas as casas ali da rua foram vendidas para uma construtora que está agora fazendo um prédio. Então, nós tivemos que sair, porque o prédio era alugado. E aí, hoje está nascendo um prédio. Campinas hoje está com vários prédios sendo construídos, assim como outras cidades. São Paulo está passando pelo mesmo processo, que acho que é parte do crescimento da cidade, né? Foi uma coisa que para nós foi ruim, mas ao mesmo tempo é bonito ver a cidade crescendo e se desenvolvendo aí no setor imobiliário. Então a gente teve que sair. Na época foi muito difícil, porque aconteceu isso bem no meio da pandemia. Então foi bem no início da pandemia que nós recebemos essa notícia de que teremos que desocupar o imóvel. E para nós a pandemia foi algo muito difícil, né? Foi algo, acho que para todo mundo assim, mas o segmento do entretenimento sofreu bastante. Foi um dos que mais sofreram com a pandemia. Então nós passamos por um momento de decidir se iríamos continuar com o projeto do Alma Co-Living ou fazer um estabelecimento, e a gente decidiu fazer o Alma Cambuí, que a gente hoje é o @Alma Campinas, né? Mas continua ali no Cambuí, e aí nós pegamos um lugar maior, que não segue a mesma ideia de uma casinha, como era o Co-Living. A gente achou esse prédio teria capacidade maior, porque o Co-Living ele era gostoso por ser uma casa e aquele quintal acolhedor, o praia. quintalzinho. Então era muito gostoso, mas ele tinha algumas deficiências que, para o fluxo de pessoas que passavam pelo palco, ficava muito apertado. Já estava ficando pequeno ali, Ele né? estava pequeno e tinha poucos banheiros, a gente não tinha mais para onde crescer e como expandir. E aí a gente tinha um problema ali também, que era, ele tinha um palco na entrada do prédio, depois o corredor e o quintal, e quem estava no corredor e no quintal não conseguiam assistir o show.
Então, muitas vezes nós fizemos shows muito bonitos ali, do Nuno Mendeles, Tulipa Ruiz, que foram nomes bonitos que nós trouxemos, mas não cabia muita gente assistindo o show. E acho que até por falta de experiência mesmo, a gente nunca pensou em Era um esquema de começar. casa, gente, Era uma amigos. casa. Era uma casa mesmo. Até foi engraçado que a gente recebeu uma visita de hoje um amigo, um arquiteto que faz projetos de bares e restaurantes em Campinas, um grande arquiteto da cidade. E aí um dia ele estava lá e ele falou assim para mim: Edu, quando eu vi vocês abrindo o Almaco Living, eu fiquei olhando e pensando, eles têm vários itens no cardápio e não tem uma mesa. A gente não tinha nada de mesa, a gente tinha 3 mesinhas no bar inteiro. Ele ficava no corredor, não é? Ficava no corredor. Ele falou, vocês não têm mesas e tem vários itens de cardápio. Eu ficava pensando, como arquiteto, eu falei, acho que eles erraram, não vai ter onde comer. E agora estou eu aqui com a minha cestinha na mão, comendo em pé, porque a gente fazia comidinhas, finger food, assim, para fáceis de comer. Ele falou, bacana esse conceito e tal. Então, para nós, a nossa falta de experiência acabou ajudando a criar esse conceito um pouco diferente do que existia. Porém, ele tem algumas deficiências que muitas pessoas querem sentar e ficar um pouco mais confortáveis e tal. E aí, durante a pandemia, nós tivemos que adaptar e vocês se lembram que só podia ficar público sentado, ninguém em pé, quando os bares reabriram? Sim. E tinha que ter uma distância de 1,5 m entre mesas e só poderia ficar sentado. Aí foi onde nós colocamos mesas no co-living. Então, ele começou a ter mesas e cadeiras na volta da pandemia. Só para eu entender, Entendi. o Co-Living lançou em 2018 e depois do Co-Living, quando você pensou em abrir outra? Porque o Cambuí você abriu quando fechou o Co-Living. Isso. E o Tá, Grey Bowl mas o veio Grey Bowl? quando? A história foi assim, em 2018 mesmo, nessa empolgação de ter começado esse negócio e estar fazendo as coisas acontecerem, e era tudo uma coisa muito bonita e nova para a gente. Nunca tinha pensado nunca tinha imaginado em ter um bar. E aí chegou no meio do ano, em setembro, nós tivemos a ideia de fazer uma festa, que foi essa festa Almada que a gente fez ali no Espaço Mato Dentro, a gente chamou a Cel e vários artistas, uma festa muito bonita. Em seguida, nós fizemos uma festa na praia, em Tamambuca. Foi um Alma Trip, nós fizemos um festivalzinho, eram 9 bandas durante 3 dias e fechamos uma pousada, hostel, levamos 200 clientes de Campinas para a praia. Foi um negócio foi muito... bastante gente, né? Total deu umas 1.000 pessoas, assim, na festa. Foi algo bem novo e uma festa na areia da praia, assim, com bandas. Foi um negócio bem diferente. Mas na energia desse rolê. Foi muito bonito, muito. Apesar de várias dificuldades para tentar fazer, exatamente pela falta de experiência, mas foi muito bonito. E aí, quando a gente fez tudo isso, acho que em 8 meses nós tínhamos feito o bar, uma festa e mais uma viagem para a praia. E aí apareceram alguns amigos que tinham um hostel, ficava na rua de trás do Co-Living ali na Santo Antônio, e eles estavam desmanchando o hostel porque um estava sendo transferido para outro país e outro tinha aberto outro negócio, eles não estavam conseguindo e fizeram uma oferta se nós gostaríamos de comprar o hostel. Eu acho que eu lembro desse rosto. Você lembra? Isso foi em outubro de 18. E aí nós fizemos uma conversa ali, eu com o Thomas e a Fê, pensamos e falamos, acho que dá para transformar isso em um novo projeto que seria um jazz club, porque a gente pensou em focar um pouco no segmento de jazz, que Campinas não tinha nenhuma casa dedicada ao jazz exclusivamente. E eu me lembro que quando era jovem, ali na Unicamp tinha uma casa que tocava muito jazz, que era uma pizzaria chamada Santa Fé. Não sei se vocês se lembram. E ela ficava em frente onde é o lado B hoje. Sei. E essa Santa Fé era uma pizzaria que tocavam músicos incríveis. E eu estudava na Unicamp, às vezes eu ia lá para ver jazz, não tinha nem mesa, eu ficava em pé num cantinho vendo os músicos tocando, era uma coisa muito bonita. E aí a gente pensou em resgatar aquele passado do jazz de Campinas abrindo um jazz club. E aí nós compramos aí o hostel deles e mantivemos a operação de hostel no fundo e abrimos um jazz club na frente. Isso foi em dezembro de 2018 ainda. Eu fui nesse. Você foi, né? Eu fui uma vez, estava muito friozinho, e aí tinha um piano lindo, não era? Tal, a banda tocando, né? Fazendo jazz. Dava uma mantinha, tinha fogueirinha. Era uma delícia. É isso. Nós fizemos esse projeto como
uma casa dedicada ao jazz, tocavam bossa também, mas prioritariamente o jazz. E aí, em dezembro mesmo, nós tivemos a procura de um proprietário de um imóvel no Taquaral, que o filho dele era skatista e ele tinha feito uma pista de skate para andar e ele nos convidou para fazer a operação de bar. Então ele ficaria fazendo a operação de skate e nós faremos a operação de bar. E aí no meio dessa negociação a gente acabou concluindo que seria difícil fazer 2 operações no mesmo espaço. Nós acabamos alugando o prédio dele e abrimos o Grey Bowl. Então o Grey Bowl inaugurou em janeiro de 2019. Uau! Foi um mês depois do Jazz Club. E ainda teve uma outra coisa que aconteceu também. Mesmo no final de 2018, que o pessoal do Galeria, do Shopping Galeria, eles estavam procurando esse conceito de loja colaborativa, que era uma novidade na época. Vocês se lembram que era o conceito do economia Colívio. colaborativa? E a gente tinha uma lojinha colaborativa na entrada do Colívio. E eles nos convidaram, ofereceram uma pop-up, que era uma loja que eles tinham disponível no Galeria, para abrir um Alma com uma loja colaborativa. E nós inauguramos ela também entre dezembro e janeiro de 2018. E como que vocês davam conta de tudo isso? Ai, foi uma loucura. Imagino! Foi tudo ao mesmo tempo. Nós só conseguimos por conta da equipe, que, como eu falei um pouco atrás, eles compraram muito a ideia de abraçar o conceito. Então, aí tem muito a agradecer hoje ao Túlio, ao John Lennon, ao Daniel, que abraçaram John isso. Lennon é lenda, hein? Nós viramos noites no Galeria, preparando tudo e fazendo que tinha um prazo curto, só podia trabalhar à noite. Então a gente tocava os bares de dia, ao mesmo tempo a operação acontecendo, e de madrugada fazendo a loja no Galeria, e conseguimos abrir. A gente fez durante 3 meses um bar com música ao vivo e comidas, e uma loja colaborativa grande com artesãos e artistas aí que faziam produtos manuais até para expor nessa loja. Então foi um boom de coisas. Nós abrimos o Jazz Club, o Alma no Galeria e o Alma Grey Bowl em um período de 3 meses. Assim. Mas você sabe o que eu lembrei agora? Lá no Colívio vendia uma Sim, no latinha. Aham. Nunca fui com você, eu ia Não. muito. É, então. Latinha de água? Não, uma latinha com adubo, com os bichinhos, e eu nunca mais vi. Eu lembrei disso agora. Existe, sim. existe Não, isso eu parei. ainda? Isso é uma empresa que Foi eu abri. você que Sim. Era sua Era empresa. sua? Mais uma. Era. Pouca coisa, né, Edu? Pouca coisa, vamos abrir aqui uma coisinha. Eu abri em 2014 uma empresa, foi uma aventura. Eu achava super curioso, eu ficava olhando. Ela Só que adora na essas época. coisas. E aí um amigo apareceu com uma oportunidade, ele falou que era um bom negócio, porque não tinha muita oferta na época, de insetos para alimentação animal. Então, hoje, tirando o cavalo, a vaca, o cachorro e o gato, que são os animais aí mais Pets. comuns e conhecidos, A vaca não é pet. tirando esses, a maior parte dos outros animais come insetos na alimentação natural. Então, você pega os pássaros, os peixes, vários mamíferos, répteis. Então, todos eles comem os insetos na alimentação natural. E o homem também aprendeu a comer insetos, e é parte da cultura, até nossa brasileira, comer insetos na alimentação. Se vocês lembrarem, sei lá, Monteiro Lobato escrevia muito isso, de comer aquelas formigas içá, ou tanajura, ou isso faz parte da cultura brasileira, até o caboclo dos índios, de colocar a formiga na alimentação, porque o inseto tem uma quantidade de proteína muito grande. Eu falava, come formiga e faz bem pra vista. Já viu uma formiga de óculos? É isso, entendeu? Eu acho que era esse o princípio. Então a ideia foi fazer uma empresa que fazia insetos para alimentação animal. E com o passar do tempo, eu comecei a receber muito contato de universidades que estavam estudando o uso da proteína de insetos na alimentação humana já. Então ele teria um tratamento diferente aí no cultivo, com todas as normas sanitárias, mas seria o uso do inseto daí desidratado e processado para uso na alimentação humana. Porém, eu não consegui continuar com a empresa porque o Ministério da Agricultura não tem um método de análise e certificação da empresa para dar um selo, chamado selo CIF, que é necessário para a produção de animais. Então, eu não fiz o protocolo, pedi, mas nunca saiu. E aí eu cheguei aí procurar, até em Brasília, no Ministério da Agricultura, e eles falaram, olha, a gente nem tem previsão de quando vamos conseguir fazer essa certificação.
E na época era um negócio muito exótico. A gente fez as embalagens, lembra? Que eram bonitinhas e tal. Tinha até baratinha. Tinha. Aquele pessoal do Shark Tank me chamou para ir um dia no programa. Fui lá apresentar o projeto Olha, dos que insetos. massa. Que era um negócio diferente de tudo. Inovador, que eu conhecia, total. muito inovador. Porém, eu não consegui a certificação, então não conseguimos fazer aí a Você que continuidade. criava esses insetos? Sim, Que loucura. era um amigo, um sócio na época, que ele tinha um sítio em Piracicaba e ele cuidava da produção em si. Eu mesmo não cuidava da produção. Gente do Eu céu. fazia a parte administrativa, comercial e o marketing. E o marketing fazia um monte de coisa. Gente, mas que... E pensa em voltar. Hoje em dia, como é que tá essa certificação? Você sabe ou não? Você ainda tá parado? Ainda não saiu, isso não tem nem previsão de sair, é um negócio que está bastante ainda atrasado. Vários países já têm isso como algo aprovado, então a América do Norte normalmente há muito tempo, na Europa, vários países comercializam os insetos como fonte de proteína. Para você ter uma ideia, hoje quando você pega um pedaço de carne vermelha, um filé, ele tem em torno de 18% da massa é proteína, enquanto o inseto é em torno de 60% a 70%. Nossa, deixa o pessoal maromba saber disso aí, o pessoal da Mas academia. então é porque o povo não assiste Largados e Pelados, porque lá o povo sempre fala, nossa, pega um inseto lá e fala, isso daqui tem não sei quanto de Sim. proteína, aí come. Tem uma quantidade muito grande de proteína. Ele tem também vários ácidos graxos, vários óleos, tipo ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, ele é um alimento extremamente saudável. O inseto, pelo metabolismo acelerado que ele tem uma habilidade de processar esses nutrientes muito rapidamente. Então, a gente consegue ter uma fonte de alimento aí muito rica. Porém, existe esse tabu psicológico de que o inseto é nojento e tal. Total. Quando eu vejo uma barata, eu faço um escândalo. Pois é. Imagina, eu fiz um curso uma vez que teve isso. Tinha que comer, sabe? Se você fica trancado e tal. Aham. Comer um macarrão com vários insetos. Você assim, comeu? insano. Aí depois em off, que eu não pode ficar contando essas coisas, senão brigam. Mas em off eu conto, mas aí eu explico direito. Mas é isso, era pra comer o negócio de macarrão cheio de inseto Sim. lá e não sei o que e tal. Agora, Edu, você estava falando aí sobre a linha do tempo, do Alma, dos seus empreendimentos. Eu vejo que você construiu muito e deu um boom muito grande ali 2019 e tal. E 2020 a gente encara uma crise horrorosa, uma coisa que ninguém esperava. Eu também era empreendedor, eu tinha uma loja e tal. O que de todos esses seus projetos que estavam indo, caminhando, com a pandemia barrou e você não conseguiu levar à frente? Como foi a chegada da pandemia, assim, para vocês? Foi bem difícil. Acho que Até respira. não só para a gente, mas acho que todo mundo sofreu bastante, né, com o que aconteceu. Nós tínhamos aí uma ideia de expandir uma linha que chamava-se Alma Trip. Esse era um dos projetos muito bonitos. Onde Que veio da festa? o Alma Trip começou nessa festa de Tamambuca e nós faríamos, a gente estava com um calendário de 2020 muito grande. Nós faríamos uma viagem por mês, convidando clientes para viajarem conosco e no meio dessa viagem fazer algum projeto de música ao vivo. Uau. Então, a gente iria para lugares aí explorando a natureza, então Chapada dos Veadeiros, Fernando de Noronha, Florianópolis, o Petar tem as cavernas, então a ideia era fazer... O quê, perdão? O Petar Já ouviu Petar. falar? Petar é um parque do Alto Ribeira, fica no sul do estado de São Paulo, Nunca onde ouvi falar. tem a maior quantidade de Mata Atlântica do país hoje. Caraca. Fica no estado de São Paulo. É lindo, tem 3 núcleos de cavernas, que é o do Caverna do Diabo, é o mais conhecido. Tem o núcleo Santana e o núcleo Caboclos. Então, nesses 3 núcleos do parque, tem mais de 1.500 cavernas aí que são muito bonitos. E aí, muitas pessoas hoje não conhecem, então, no estado de São Paulo, que Eu é não uma conhecia. pena. Então, a gente queria incluir ele nesse roteiro para, além de ser fácil de chegar, hoje em 4 horas e meia você chega ali, fica na divisa com o Paraná. E tem cavernas hoje que são gigantes. Tem uma caverna lá que ela tem 200 metros de boca, de abertura, 200 metros de altura. É um negócio chocante, que você fica impactado diante da grandeza, da beleza do lugar. E aí nós iríamos fazer viagens para esses lugares como conhecimento e entretenimento, e passeio mesmo. E à noite teria a parte de curadoria musical. Que hoje, se nós fôssemos falar do Alma, qual é o nosso maior pilar, sem dúvida é a música. E aí, com o passar do tempo, nós acabamos conhecendo muitos músicos e interferindo até em sugerir projetos e sugerir formações diferentes que a gente achava interessante para tentar ligar alguns músicos
de maneira a oferecer conteúdo que não num lado muito comercial, popularesco, mas também não é um lado B muito desconhecido. E a gente fica sempre no meio para fazer algo que é diferente, que constrói, que às vezes até educa musicalmente, porém você consegue curtir, gostar, e é agradável, não é um negócio muito abstrato. E com isso nós desenvolvemos essa expertise em curadoria musical. E hoje no Alma a gente oferece esse serviço e nós somos procurados muitas vezes por empresas, por alguns shoppings da cidade ou por alguns eventos que normalmente quando acontecem para fazermos a curadoria musical, porque acabou virando algo que nós construímos isso com o tempo. Então a gente iria levar esse projeto de curadoria musical com viagens e isso acabou parando com a pandemia, deu muita dor, que era um projeto muito bonito. Nós também fechamos o Alma Jazz Club. O Jazz Club nunca foi um projeto lucrativo. Ele sempre foi algo que nós fizemos como um investimento nosso na cultura na cidade, para tentar manter uma casa de jazz funcionando. É muito difícil manter uma casa de jazz em todos os lugares hoje. Não é um projeto que acho que quem faz nunca é visando o lucro, é sempre visando o propósito. Até em São Paulo, no Rio, nas grandes cidades, ainda é muito difícil ter uma casa de jazz. Então, nós fizemos isso durante muito tempo como nosso projeto de contribuição cultural para a cidade. Porém, quando começou a pandemia, nós tivemos que encerrar porque não daria para continuar essa operação, era uma coisa muito incerta. Então, nós paramos também essa... Eu lembro que ela ficava muito próximo do co-living, não era? Eu ia andando. Muito próximo. E nós tivemos no Grey Bowl também um momento durante a pandemia de repensar muito, porque o Grey Bowl nós montamos ele numa área que era residencial até 2019, e quando nós começamos ele no início de 2019, a prefeitura mudou esse zoneamento ali do Taquaral para um zoneamento misto. Então nós conseguimos abrir o bar e começar ele ali, regularizar ele todo, por ter acabado de sofrer essa mudança para um zoneamento misto, comercial e residencial. Porém, os vizinhos dali estavam acostumados a ser uma área puramente residencial. Então, nós sofremos um ataque muito grande durante muito tempo de muitos vizinhos que não queriam que nós ficássemos ali, que reclamavam, que achavam que ali não poderia ter um comércio e tal, mas, na verdade, todo o entorno da lagoa começou a abrir vários comércios. Abriu a padaria ali na frente, o Vila do Grão, e aí abriu o Bora, e abriram vários bares aí, casas de açaí, de sucos e tal, porque virou uma região mista, realmente. Sim. Então, a gente sofreu muito ali durante a pandemia, foi muito difícil. A gente manteve o projeto funcionando e a equipe toda aí contratada, a gente acabou investindo muito em segurar tudo isso, porque o projeto do Grey Bowl é muito bonito. Além de a gente oferecer um espaço voltado para o hip hop, para black music e para o rap, que é um espaço que não tinha muito disso, né? Foi o primeiro bar de skate da região. E com uma pista de respeito, viu? Um bowl muito bonito, muito bem É bowl feito. que fala? Tá. Bowl. E aí... É uma piscina de skate. Uma piscina. Podia encher de água de vez em quando. Pô, os skatistas querendo me matar agora, né? Então, a ideia seria oferecer esse espaço e também a gente oferece um apoio muito grande para a comunidade que está ali próxima. Então, durante a semana a gente tem eventos, a gente não cobra entrada e a gente acolhe muito a comunidade que está ali próxima para tentar fazer algo que seja realmente de impacto, aí, pelo menos local, né? Então, ali na Arautos, por exemplo, tem muita gente andando de skate, né? Praticando vários esportes, patins e tudo mais. Acredito que muita gente migrou para lá, né? Sim, sim. Muita gente que anda na área plana ali do Arautos, o skate ele tem duas modalidades, que é o street, que é para quem anda no plano, assim, e a gente fez um com o bowl, que a gente chama de vert, que é o vertical. Então, ele veio para complementar, para quem gosta de andar de skate, ter uma opção para andar na modalidade vert, que aí tem o bowl e tem uma mini ramp ali. Então, acabou que ofereceu mais um espaço aí para a cidade, junto com o entretenimento e a música.
E que mistura bem ali no bowl, né? Porque assim, eu não ando de skate igual a Carol, mas. É brincadeira. Mas é brincadeira. Amanhã vai ter show da Carol lá, dando skate no Alma Bowl. Não, mas eu já vi evento, por exemplo, você bota música dentro e a galera fica sentado ali, aquele Sim. céuzão só pra Sim, gente. Cara, é sim. muito mágico, Du. É muito muito. A gente mágico. fez alguns shows ali desse, assim, com a banda dentro do bowl. Foi incrível, porém, o som acaba que vaza muito, e incomoda um pouco os vizinhos. A gente parou de fazer por respeito à vizinhança. Então, hoje nós não fazemos mais shows ali na área do bowl. Nem de dia rola? Nem de dia. O pessoal reclama, incomoda, assim. Mas não porque não pode, né? Porque você, o Du e a equipe não querem. Não, nós temos tem um- hoje alvará, temos todas as autorizações, a gente não faz por respeito ao incômodo que gera para os vizinhos mesmo. Olha que legal, né? Porque eu não sei se fosse eu o dono. Ter uma boa Teria relação com os tanto. vizinhos é importante. Sim. Ah, não é todo mundo que pensa nisso. Então É, você vê que não é de é? propósito, entendeu? É. Que são valores. Ô, Du, e aí você tinha o Alma Co-Living, e aí você abriu o Alma, que eu chamo Alma Campinas, mas é o Sim. Cambuí ali e Uhum. tal. E o que você vê de diferente, assim? Porque o Alma Co-Living foi meio que uma escola, vocês aprenderam muito, vocês Sim. firmaram, assim, é isso que a gente quer e tal. E, cara, eu entro no Alma Cambuí, quem não entrou, acho difícil, quem é de Campinas não entrou, por favor, entre no Instagram e deem uma olhada. Aquilo ali, ele tem cara de bar e de tudo, assim. Você botou uma arquibancada, você coloca um palco redondo, que eu já fui ali, vi palestras incríveis, apresentações incríveis, tem mezanino. Como é que foi ali a criação de tudo? E o que você vê de mais de diferente do Alma Cambuí pro Co-Living? No Alma Campinas, nós conseguimos corrigir aquelas deficiências que eu falei que a gente tinha no Co-Living, que era o espaço muito apertado de palco, falta de estrutura. Então, no Alma Campinas, a gente tentou endereçar todos esses problemas. A gente colocou o palco redondo no meio do salão, onde quem está lá no quintal, no fundo, consegue ver a banda, quem está lá no bar da frente também. Nós colocamos o mezanino ali na parte, na lateral do salão, para também facilitar o acesso, de forma que a música possa ser vista de qualquer ponto do bar. Então, a gente conseguiu também a parte de serviço ali, ele tem uma infraestrutura um pouco melhor de banheiros, o atendimento de balcão de bar, tem 3 pontos de bar. Então, a gente tentou corrigir um pouquinho daquilo tudo que nós aprendemos no Co-Living. E aí nós segmentamos hoje os bares. Então, o Alma Co-Living, ele tocava um pouco de jazz, ele tocava na época jazz, soul, groove, funk, soul, reggae, forró, samba, bossa e música latina. E ainda tem o rock, o blues, o indie e o folk. Então, a gente pega todos esses gêneros. Enorme, né? A gente fazia tudo isso porque é exatamente aquilo que eu falei, são gêneros que não se toca em muitos lugares hoje. Então, com exceção do rock and roll, são muito poucas as casas que tocam funk, soul, groove, o jazz em Campinas. Então, a gente tentou fazer uma casa que oferece todos esses gêneros, e isso era no Co-Living. Hoje em dia, no Alma Campinas, nós tocamos aí alguns gêneros ainda, nos mantém como o soul, o jazz, funk, soul, groove, o reggae, surf music, rock, indie, blues e folk. Então, a gente mantém isso tudo tocando, e alguns deles com uma frequência muito menor, porque nós estamos passando por uma mudança, e isso tudo sempre foi e vai ser muito dinâmico, né? Mas eu acho que a pandemia acabou segmentando um pouco mais ainda os gêneros que a população em si, que sai à noite, está ouvindo. Então, se vocês se lembram aí, quem ouvia sertanejo, hip hop, na década de 70 era um público muito pequeno. Hoje em dia, o sertanejo ganhou uma força muito grande. O funk carioca cresceu muito de 2000 para cá. Então, quando você começa a analisar o que a população que sai à noite para o bar quer ouvir, essa distribuição entre os gêneros muda muito. E o que nós tentamos fazer é nos atualizar para tentar oferecer, dentro do segmento que nós estamos, as melhores opções aí para quem sai à noite. E hoje em dia, a gente percebe que o groove, o funk soul e o soul, a soul music em geral, e o samba, eles têm uma força muito grande. Tem muita gente que gosta de ouvir um bom samba, o samba de roda, e ouvir talvez o groove em si, que envolve as brasilidades, sabe? E coisas mais dançantes e agradáveis. Então. E nós reservamos no Alma Campinas a terça-feira para o jazz.
Então, apenas terça-feira a gente tem jazz. De quarta a domingo, tocam todos esses outros gêneros que eu falei. E de terça nós temos feito apresentações muito bonitas. Então, são apresentações de grupos, tanto de Campinas quanto de outros locais do país, que são renomados, com projetos muito bonitos para quem quer apreciar um bom jazz. Inclusive, hoje, fazendo já uma pequena propaganda, a gente vai trazer... Vai estar passando na quinta, mas tudo bem, né? Já, não tem problema. Nessa Falando, terça teve o quê? Nessa terça agora, antes de quinta, a gente tem o André Marques, que vai ser um grande pianista brasileiro, é um dos maiores nomes do piano no Brasil, toca com Hermeto Pascoal, é um grande nome, e ele vai estar vindo com o trio dele fazer uma apresentação. Então, a gente tenta buscar, sabe, nomes que são... A gente teve outro dia o Trio Corrente, que ganhou um Grammy, tocando jazz, um grupo de jazz brasileiro que ganhou um Grammy. Um Grammy e um Grammy latino, 2 Grammys ainda. Então, são grupos que têm um nome muito grande, mas pelo próprio avanço, como eu falei, da cultura, como está hoje, muitas vezes falta oportunidades desses grupos se apresentarem no interior, e eles acabam ficando nas capitais. Então, hoje, eu arriscaria dizer que o Alma está entre uma das principais casas de jazz no Brasil, por estar oferecendo essa programação às terças-feiras. Em Campinas é a única. Em Campinas não é a única que faz jazz. A gente tem uma casa que tem uma tradição muito grande no jazz, que é a Batataria Barão. Uau, que nunca imaginei que Batataria, o nome, Batataria Barão. Mas isso tudo por causa de uma pessoa muito grande, um amigo, se chama Jabola, ele é o proprietário. E ele Meu tem... também. É, Condé. Jabola, senta aqui com a gente lindão. então, na próxima. Um grande abraço, Jabola. E ele tem essa paixão pelo jazz. E é um negócio de família que ele tem isso há muito tempo, e ele sempre foi um dos grandes fomentadores do jazz em Campinas, muito antes de nós começarmos ainda, e ele hoje recebe músicos grandes, de nome até internacional, para tocar na Batataria. É uma casa grande de música em Campinas, de jazz. E nós fazendo isso aqui do lado de cá. Ele fica em Barão Geraldo e a gente fazendo ali no Cambuí. Então, acho que hoje, se a gente fosse falar as casas que realmente tocam jazz em Campinas, somos nós dois. Né? Sim. Olha, mas você falando aí, eu fico pensando assim, eu sou um tipo de jovem, que eu me considero jovem, com 30 anos. Gente, me respeita, hein? Mas com uma cabeça mais à frente, pelo menos pelos meus amigos. Assim. Quando eu me reúno com os meus amigos pro churrasco, inclusive domingo, agora sábado teve lá em casa, enfim, a galera bota umas músicas que nada contra, eu adoro de vez em quando. Mas eu percebo que essas músicas, quando ou então são os lugares que eu vou que tá sendo errado. Mas quando eu saio muito por Campinas, os lugares tocam muito essas músicas que estão, tipo, top 50 do Spotify, sabe? E aí é muito funk, é muito tal. E eu, João, fico meio cansado disso, tá ligado? Eu gosto de sair, eu amo Legião Urbana, eu amo Charlie Brown. Tipo, eu já pirei no Alma quando eu vou lá e te tributo ao Charlie Brown, Lolo ama, enfim. Então eu acho que esse é um grande diferencial do Alma. E que vocês não se perdem, vocês acabam até hoje não se vendendo a massa. Tem, por exemplo, eu tô falando do Alma Cambuí, tá? Ali no centro, que na frente você tem outro estabelecimento e toca as músicas que eu tô falando, do lado, embaixo. Então acho que não é um meio diferencial, assim. Eu tenho muito medo, é uma preocupação minha, eu converso muito com a Carol, de tipo, meus filhos não saberem quem foi Legião. Sabe? Porque hoje eu já, antigamente, sei lá, 5 anos atrás, eu batia no peito e falava, Legião é atemporal, Rita Lee é atemporal. Hoje, quando eu vou num rolê de pessoas mais novas, ali entre os 20, 22, 23 anos, e eu tento trazer um Legião, a galera já não vê como a galera vinha antes, entende? Sim, muito perigoso isso. É muito perigoso, eu também morro de medo. E a nossa luta para fazer música, às vezes a gente traz um grande grupo para tocar, uma banda que foca nesse segmento que eu falei, que não é tão popularesco hoje, é para tentar manter isso vivo, sabe? Para exatamente daqui a 10 anos, algumas gerações não terem ideia de quem foi Cartola, quem foi Margareth Menezes, quem foi Pixinguinha, quem foram grandes músicos. Renato Russo, e isso está ficando para trás. Então, hoje existem casas que valorizam muito a música brasileira, com cultura em Campinas. Queria também mencionar aqui a Rabeca Cultural, que fica em Sousas, muito bacana o projeto deles. O Pavão Cultural, que é uma outra casa que abriga música de uma maneira um pouco mais cultural, aí, que não tão popularesco assim, mas são casas que mantêm a música brasileira viva, que mantêm apresentações de alto nível. Então, existem alguns projetos desse acontecendo, mas realmente é um medo
que a gente tem, principalmente a geração Z, que hoje foca muito nessas músicas hits e fica muito, sei lá, o pop com o funk crescendo demais. Muito. E aí isso, não que vou fazer alguma crítica, mas Não. está deixando de lado alguns outros músicos e gêneros que a gente tem riquíssimos na música E brasileira. faz parte da história de música, Sim. né, no Brasil. E é assim. difícil, não é nem culpa de quem ouve ou de quem Não. consome, porque é Não. difícil você sair desse algoritmo, é difícil você sair dessa bolha. Então, assim, Sim. para que o conteúdo, né, para que uma informação dessa chegue para mais pessoas, por exemplo, no Alma, a gente tem todas as terças jazz, né? Não é todo Sim. mundo que recebe essa informação e tem a possibilidade de escolher se Uhum. vai lá ou não. É verdade. Né? Sim, sim. Por isso que, por exemplo, um projeto que eu quero até, se você puder falar um pouco mais, que eu achei extremamente ousado e ao mesmo tempo enriquecedor, assim, incrível, o povo comentou muito, é você trazer, tipo, palestra pra Isso. dentro do Alma, Campinas, onde a galera tá bebendo, tá um clima, né, de diversão, tal. E tem alguém ali falando e a pessoa mesmo bebendo, ela tá assim, ó. E ela sai falando, meu Deus do céu, que palestra foda. Sim, sim. Essa ideia das palestras começou lá no Coliving, quando eu falei que a gente falava em casa um pouquinho. Daí eu tentei fazer, acho que 2 vezes no Coliving, uma espécie de palestrinha filosófica, mas não deu muito certo, porque... Talvez de como era desenhado o É. Coliving, Acho que né? o desenho do prédio e era eu mesmo falando, então era uma coisa que misturou com o público querendo curtir, aí eu parei e falei, não está dando certo isso. E aí, no ano passado, agora voltando da pandemia, eu tive essa ideia de começar a procurar filósofos e chamar eles para fazerem palestras de uma maneira um pouco mais profissional. E aí, na época, tentei com alguns, mas a gente se conectou muito com a professora Lucilena Galvão, que ela é uma filósofa, professora de filosofia da Universidade de Brasília, da UNB, e ela também é associada de uma escola de filosofia que eu já frequentei, que é a Nova Acrópole, e ela tem pelo Brasil todo, aliás, tem em Campinas, para quem deseja buscar, e fica uma recomendação. Nova Acrópole? Chama Nova Acrópole. Acrópole. É. É É uma escola de filosofia. Uau. E tem aqui em Campinas, tem várias cidades, então eles fazem um trabalho muito bonito. E a professora Lucilena, ela aceitou o convite, na época, quando eu falei, ela contou depois que ela achou até um pouco inovador demais fazer uma palestra num bar com bebida sendo vendida durante o evento. Mas ela gostou, foi um negócio muito bonito, o público acolheu, deu sold out na primeira palestra. Na segunda também, nós já fizemos a 3ª edição agora. E acho que casou muito bem, porque nós fazemos a palestra normalmente das 7 às 8. Às 8 horas acaba a palestra e aí começa uma banda se apresentando. Normalmente são as quintas-feiras, que é um dia que ainda não é fim de semana, mas você já pensa em Eu amo sair, sair de fazer quinta. alguma Eu coisa. adoro Né? também. E aí, para quem quer sair, ver um conteúdo que agrega, algum que constrói, e em seguida ter a opção de ouvir uma banda e aí se confraternizar com os amigos, ficou uma opção bacana. Acho que casou bem os horários. Então. E aí ela gostou muito, o público aceitou muito bem, a gente viu como algo perene. Então, é algo que nós vamos fazer agora continuamente no Alma a cada 3 Imagina meses. os assuntos Sim. pós-palestra da galera barraco. bebendo e conversando com os amigos. Sim. E a Sim. acústica do Alma é muito boa ali, do Alma Sim. Cambuí. Você escuta bem, sabe? Em qualquer lugar. Você... Sim, sim. E é bom estar num lugar, né, onde a gente consegue conversar, ouvir e ainda Sim. pensar fora, né, da caixinha, bolinha, né? E essa era a intenção, não ficar simplesmente no entretenimento. E sim algo um Na pouco cultura maior, na também cultura. Eu aprendo várias coisas com você. De uma vez eu fui sentar pra beber com o Du, trocar uma ideia. Você me falou uma parada muito genial que eu levo pra minha vida. Você tava falando, tipo, que todo mundo nasce com o mesmo fim, tá ligado? Agora, como você vai chegar no fim, é você que vai escolhendo. Exato. E cada um vai de um jeito e você vai juntando isso. E eu acredito muito, hoje vendo, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, é um problema meu que eu trago há um tempo já em terapia, com a Carol, com meus amigos, é que quando eu fui um jovem muito porra louca no sentido de tudo que era aprendizado, cultura, história lá, eu fui
sei lá em que momento, botei isso na mente, que era coisa chata, não era interessante, era perda de tempo, tal, tal, tal. E eu venho correndo muito atrás disso, assim, do tempo perdido. Porque eu acho que você cresce muito, você cria opiniões, você cria valores que só a Sim. cultura te traz, cara. É. Só o contato com a arte, só o contato Só. com essa doutora, e chega lá, essa professora e fala, essa filosofia, Sim, entende? sim, Cria sim. caráter da pessoa, ajuda Sim, muito. sim, que é algo que a gente vê, sei lá, nos livros, por exemplo. O livro é algo que constrói demais. Super. E às vezes a gente não valoriza tanto. Então, a ideia de trazer ela foi trazer o conteúdo dela e nós também fazemos a venda de livros no dia. Para quem quer daí Uau. continuar acompanhando o assunto da palestra, Aham. a gente faz a venda de livros para isso acabar ficando como algo a mais aí para as pessoas. E aí, na última palestra que nós demos com ela, ela me convidou se não gostaríamos de fazer o projeto do Alma Talks, que esse de palestras nós chamamos de Alma Talks. E aí ela ofereceu se nós não gostaríamos de fazer isso em São Paulo também, porque ela, apesar de ter muitos seguidores em São Paulo, nunca tinha feito uma palestra aberta ao público. E aí nós encaramos isso como um projeto novo e levamos o Alma Talks para São Paulo. Nós alugamos o teatro do Shopping Eldorado, chama Teatro das Artes, e a palestra vai ser no próximo dia 11 de maio agora. Eu vou. Que Vai. legal. 11 de maio, 11 de maio tem, ó, não fica dando também fazendo publi aqui de São Paulo, sendo que 11 de maio também tem um evento maravilhoso no Alma Cambuí. Tem No Alma, também. ixi, como é que você fica o coração, amigo? Então, Metade aí, metade fica lá. dividido, fica super dividido. Falando em dividir também, uma coisa, eu achei muito. E a gente ainda quer falar da EFA aqui, tá? Também. Por favor. É. Também. Mas uma coisa que eu achei muito legal, e é difícil encontrar isso. Eu já fui empreendedor também. Hoje eu sou o meu Instagram, na minha profissão, enfim. É esse carinho que você fala dos outros lugares que muitos veem como concorrente. Tipo, putz, se você faz jazz, você valoriza. Você não é só valorizar, como você coloca o cara no lugar, sabe? A riqueza, o tamanho. Isso é muito bacana e é pouco visto. Eu, pelo Sim. menos em Campinas, no meu meio, é muito pouco visto essa valorização do outro. Concorrente vê de um jeito ruim, negativo. E você não. Como você leva isso? Não, obviamente que são negócios que trabalham no mesmo segmento, mas eu acredito que tem espaço para todo mundo, ainda mais na cidade que nós estamos, que é tão grande, cheia de oportunidades. Assim, Campinas hoje, com a RMC, tem mais de 3 milhões de pessoas. E a gente tem um estabelecimento que cabe 400, 500 pessoas. Então, existe, sim, oportunidade para todo mundo. Não vejo isso como algo que deveria ser visto como negativo. Mas eu acho que a gente está trabalhando juntos e tenho aprendido muito a trabalhar juntos. Respeito muito quem hoje está no corre faz tempo e tem grupos aí que a gente vê em Campinas. O pessoal do Grupo Calço estão há muito tempo na pista já. E também os meninos do Groove Urbano, que fazem eventos que hoje são muito semelhantes ao que nós fazemos no Grey Bowl, por exemplo, que envolve o rap, o hip hop, o black. Então, isso eu tenho muito respeito aí pelo que eles fazem, porque já estão há muito tempo correndo. Nós começamos há muito pouco tempo, mas ocorre ao mesmo. Então, tenho muito respeito, sim. E acho que juntos a gente é mais forte, né? Aquela velha Sim, frase de sim. efeito, mas é que é uma verdade, né? Mas É uma grande infelizmente Porque a não gente é em precisa tudo, né? trabalhar e educar, né? Acho que o Alma vem com um propósito também de educar o público, educar as pessoas, mostrar algo diferente, Sim. que, né, faz parte. Todo mundo deveria pensar dessa forma. Né? Sim, sim. Essa na verdade, é uma lição que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E eu também aprendi muito com a Abrazel. A Abrazel é a Associação dos Bares e Restaurantes de Campinas. Já trabalhei pra eles, inclusive vocês vão me contratar mais vezes, viu? Sim, sim, vamos. Aí, ó, conversa lá com eles. Existe a Abrazel Nacional, que fica aí em Brasília, e as locais, as regionais. Então, hoje, nós somos filiados à Abrazel da RMC aqui. Tá. E essa associação, ela na verdade, ela luta em defesa dos bares, dos restaurantes. E nessa luta nós acabamos nos unindo. Então a gente faz reunião aí hoje com vários donos de bar e restaurantes lutando pela mesma causa. A gente se ajuda e tentamos sempre trabalhar aí junto com o poder público para criar um ambiente onde seja mais saudável para os vizinhos e também para a sociedade em si em geral, quanto para os estabelecimentos e para os clientes. Então a gente aprendeu aí, de uma forma ou de outra, a acabar trabalhando juntos. Ó, vamos falar um Que pouco legal. da EFA? Vamos. Senão eu fico Quem aqui- é a EFA? A EFA cachorra? Eu quero saber da cachorra primeiro. A EFA é a minha cachorra, parceira, linda. Ela é um braco italiano, ela é um perdigueiro, aqueles cachorros que antigamente eram usados para caça. Ela veio da Itália, assim, a raça dela é uma raça
muito antiga aí para caça, e eu acabei me apaixonando por essa raça um tempo atrás, faz 13 anos já que eu tenho a Efa, e ela é uma linda, uma cachorra carinhosa, super fofa, que acabou me acompanhando esse tempo todo. E quando nós abrimos o Alma Co-Living, desde o início, eu sempre levava ela muito ao bar, e ela acabou virando uma mascote. Então hoje ela é nosso xodózinho, muitos clientes gostam dela. A gente Tinha uma arte É dela é verdade. enorme. Eu acho que o mais difícil de deixar o Colívia foi isso, não foi? foi. Tinha ela pintada na parede, Tinha. lembra? Tinha um Nossa. grafite lindo dela, que foi o Gelinho, um grande artista que fez. E aí a gente acabou eternizando ela com esse grafite. Ele saiu por sites pelo mundo todo, foi muito Uau. divulgado. E ela acabou virando essa mascote nossa do bar aí, que anda sempre com a gente e tal. Com o passar do tempo, agora ela está bem mais velhinha. Então eu não levo ela mais ao bar hoje, por questão mais de saúde, preservar a saúde dela. E aí ela acaba ficando mais em casa. Com o passar do tempo no Alma, nós desenvolvemos algumas equipes internas que faziam a nossa comunicação e o marketing. Sempre gostei de ter isso dentro da empresa. E a gente criou uma agência in-house nossa que fazia a nossa própria comunicação. E aí, em um determinado momento, nós tivemos a ideia de expandir isso e transformar isso em uma agência de publicidade. Sempre gostei dessa área, sempre quis ser um publicitário. Fiz a minha formação lá de pós em marketing e gostaria de continuar nessa área de publicidade. E nós resolvemos abrir uma agência de publicidade para atender clientes hoje, não só o Alma. E a agência se chama EFA, como homenagem à nossa cachorrinha. Então, a EFA hoje é uma agência de publicidade e marketing. Nós fazemos tanto comunicação e publicidade 360, todas as áreas aí da publicidade para empresas, focando sempre no varejo. A gente Não é hoje- só para bar, Não, restaurante. nós não. focamos em varejo. Temos loja de carros, de material de construção, Uau. vestuário, moda, também bares e restaurantes e algumas indústrias agora. A gente tem hoje que uma bacana. cervejaria, tem hoje um cliente novo nosso que queria elogiar muito, são os meninos daqui de Campinas, fazem um gin muito bom, chama Bag Gin. Olha. E a Bag é uma empresa também, começou aqui em E um Campinas gin com um delicioso. É um gin propósito. delicioso. Um gin muito não dá dor de bom. cabeça. Não, e os meninos, eu compro o gin deles desde as festas que eu fazia em casa antes de abrir o Alma. Nossa. Então a gente é parceiro há muito tempo, antes de o Alma começar, e estamos nessa parceria longa, agora estamos cuidando da conta da Bag também. Uau, Que Então a legal. EFA está cuidando dessa área de publicidade e também como uma empresa de marketing. Então nós hoje oferecemos serviço de consultoria em marketing para algumas empresas, porque o que acabou acontecendo é que nós estávamos prestando assessoria de publicidade para algumas empresas que ainda tinham algumas dúvidas e necessidades de desenvolvimento na parte estratégica mesmo, que é o desenvolvimento da estratégia de marketing da empresa, para depois ser comunicado. Então, a gente voltou um degrau antes e hoje a gente oferece serviço de consultoria para algumas empresas na área de marketing. Além disso, somos uma agência de publicidade. E o mais Que legal é legal. que eu tive o prazer de conhecer a galera da EFA, assim, mais no evento da Chama, que foi muito legal a sim, festa. sim. E eu vejo que é uma galera jovem, uma galera Jovem. descolada, É. uma galera que fala com a. Só tá ligado? Tipo, ó, hoje vai ter que ficar até tal hora. Hoje vai ter que ficar até tal hora, que da hora. Como você Sim. consegue unir esse povo do. Da onde veio? Na verdade, Onde vive? eu achei... Do que se alimenta. O Léo eu sei, tá ligado? O Léo hoje é o nosso sócio na EFA. O Léo é sócio. É sócio, Uau. tô eu, ele e o Thomas hoje como sócios. Nós acabamos reunindo essa equipe toda como amigos que nós fizemos no bar. E isso vem de esse convívio, acho que diário, de amizade, respeito e aquilo que eu falei, de apresentar um propósito. Nós não somos simplesmente uma empresa com fins financeiros, mas nós temos esse propósito de fazer algo que faça sentido. Então, eu acho que questão de ter um propósito e trabalhar com essa gestão orgânica, que eu falei que se trabalha mais de lado e não de cima para baixo, acaba criando esse clima gostoso, esse clima de engajamento, de motivação da equipe toda, e a gente está junto trabalhando. Então, acho que isso acaba transmitindo essa garra, essa animação toda. Acho que é isso. E Du, você já alcançou, assim, todos os seus
sonhos, planos, o que ainda falta pra você ficar, tipo, 360% feliz, sabe? Tipo, não feliz, a felicidade ela é construída, né? Foi realizado, assim, você já Eu tá queria, eu completamente... queria complementar a Por pergunta. favor. Você falou, né, sobre a gente ter um Maravilhosa, né? Ela fica propósito. bem de vermelho, É. adoro. Deixa eu falar? Você falou que todo mundo, né, que você, sobre essa busca do propósito da vida, né, sobre essas questões da filosofia também, eu queria saber, você que é uma pessoa que faz tantas coisas, né, tem tantos empreendimentos, aí passou por tantos lugares, já encontrou seu propósito? Já. Hoje, acho que o meu propósito para mim é muito claro em termos de crescimento, não só pessoal, evolução, quanto em conseguir transmitir isso um pouco para quem está à minha volta. E acho que tenho feito isso já há um tempo, encontrei e tenho executado isso já durante um tempo. E a minha intenção seria conseguir fazer esses negócios que eu tenho hoje chegarem ao máximo de alcance que eu puder. Não penso em parar tão logo, gosto muito do que eu faço. Inclusive, já vou deixar aqui um spoiler, nós estamos abrindo uma unidade do Alma em São Paulo. Amigo, só pra dar um pausa no seu spoiler, a gente fala direto disso aqui, viu? A gente já dedurou, desculpa. Ai, que bom. Mas pode continuar o seu Não spoiler. é mais segredo assim. Não. Nosso público já sabe ótimo. desse alma babado. Então, nós abrimos uma agência, a filial da agência EFA, que nós temos em Campinas. Abrimos ela em São Paulo, hoje ela também tem uma unidade da EFA em Pinheiros, e estamos abrindo uma unidade do Alma também em Pinheiros. E a nossa ideia é continuar expandindo isso sim, como projeto, com esse mesmo propósito, mas expandir isso para outros locais do país. Então, acho que se eu conseguir hoje estar com esse projeto funcionando em Campinas, em São Paulo, e mais algumas cidades aí do país que ainda não preciso falar agora, mas tem já algo em mente, assim, eu acho que daí eu estaria alcançando o que eu gostaria, assim, que é levar essa luz por meio de cultura, de música, de arte e filosofia para o máximo de pessoas possíveis. Essa é a minha meta. É o farol, né? É o farol. E o mais E incrível... pode contar com a gente. Total. Obrigado. Não, pelo amor de Deus. Ó, hein? Igual o farol 360, né? Gira e vai iluminar todo mundo. E é muito legal. Porque os valores... É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Os valores da construção, assim, da equipe Alma é muito forte ali, a Sim, estrutura. sim. Então, ela não balança, ela não vai linha, assim. Ela é reta. Sim, e nós temos essa postura de ser um pouco low profile, de não ser um negócio explosivo e chamativo. E se vocês prestarem atenção, todas as nossas unidades, elas são muito low profile de entrada. Então, chega no Alma Campinas, ele é um prédio que você não vê muita coisa de fora. O Cambuí também, ele era um negócio com uma grade fechada, você não via nada de fora. O Grey Bowl, ele é todo fechado. O Alma Barão, ele fica ali no fundo. A EFA não é nada espalhafatoso à vista, porque nós preferimos ter esse conceito de ser algo que não parece tanto de fora, mas tem conteúdo. E quando você entra, aí você entende Mais tudo. profundo. É de Porque dentro pra fora. É muito semelhante ao farol. O farol, ele é algo que ele fica estático e parado ali no meio do mar. E ele não pula, ele não fala, ele não grita, ele só fica emanando luz. E isso serve de ajuda para quem está navegando. Então, é uma metáfora aí que a gente usa na prática. Maravilhoso. Esse papo filosófico aqui me lembrou um programa e eu queria copiar a pergunta do final. Adoro. Du, o que é a vida para você? É uma pergunta profunda, né? Gostei disso. Eu acho que a vida, na verdade, é uma grande oportunidade que nós recebemos. Eu acho que cada um de nós veio para esse planeta aqui dessa vez para fazer cada um algumas coisas que sabe o que sim, mas sem dúvida nós temos um objetivo comum, que é crescermos como pessoas e ajudar a expandir um pouco o que está à nossa volta. Então, eu sou muito feliz por viver, sou empolgadíssimo com a vida e acho que ela é um grande presente que nós recebemos, que tem que ser aproveitado cada minuto. E, infelizmente, chega um momento do fim e a gente está caminhando para isso, porém, eu acredito que o dia a dia e o momento que a gente vive, cada momento, é um presente, é uma dádiva. Então, eu vejo isso com muita alegria hoje, a vida. Gosto muito. Ai, me arrepiei. Que maravilhoso, Du, maravilhoso. Então a gente pode esperar aí um Alma Novo. Alma Novo. Em São Paulo já tem data? Eu imagino que vai ser na última semana de maio. Ah, já tá aí, Já, então. já. Está quase acontecendo, a gente já está no meio da obra ali. Está acontecendo
uma pequena reforma ainda, falta alguns itens, mas ele vai ter um posicionamento de casa de música ao vivo, como é o Alma Campinas, e depois de um determinado horário vão ter alguns DJs tocando e a gente complementa essa linha com o groove, com o R&B, ou até o black e o hip hop, assim. Então vai ser uma casa que vai misturar alguns conceitos, mas muito focada na música ao vivo. Já pode falar mais ou Legal. menos em que região ali de Sampa A gente vai ficar ser? no bairro de Pinheiros, Uau! entre a Vila Madalena e o Pinheiros ali. Show de E bola. tem o Alma Desk, né, também, que a gente falou, Também. que é um projeto bem legal. Muito bacana. O Alma Desk é um projeto que começou com a ideia de valorização dos DJs de Campinas. Então, nós chamamos hoje sempre 2 DJs que são daqui da região, que tocam com toca-discos e vão fazer esse projeto de trazer música para geração de conteúdo para a gente deixar hoje disponível no nosso YouTube, para isso ficar imortalizado aí. E é um modelo diferente, onde o DJ toca, no modelo do Boiler Room, o DJ toca aqui na frente e o público fica na parte de trás aí curtindo. A primeira edição foi feita, já subiu, está disponível hoje no YouTube do Alma Grey Bowl. Vou colocar na descrição do vídeo depois. Isso, por favor. Foi muito bonito. A segunda edição acontece no dia 11 de maio também. Mesmo dia. Para quem não está entendendo, 11 de maio é um dia importante. 11 de maio é um dia importante. A gente faz um ano de Pode Bafo. Pois E é. a nossa festa de um ano vai Não ser... tinha como não ser, né? No cara que mais abraça. É aquele cara que a gente vai fazer reunião mó desanimado, assim. E quando a gente encontra o Du, já chega com várias ideias. Eu falo pra Carol, né? Carol, às vezes o Du acredita mais na gente do que a gente mesmo, abrindo aqui. Acredito sinceramente. muito. E gosto muito do trabalho que vocês fazem. Por isso que nós apoiamos no Alma e estamos juntos. E dia 11 vai obrigada. ser a nossa festa de 1 ano. Só pra convidados. Mas a nossa ideia também, quem sabe uma festa bafo não vira, ó, Quem sabe? calendário. Pois é. Pode ser. E vai ser ainda a mesma programação? Circo? Sim, vai ter Como- um circo nesse dia, vai ter uma banda, vai ser muito bonito. Ai, vai ser lindo. Vai ser lindo. Eu já tô preparando minha roupa de gala, um fio dental incrível. Caio, meu stylist, vai ficar empolgadíssimo. Ah, eu não tenho stylist, Quero. ainda não cheguei nesse Ainda não. patamar Ele não tem do porque ele não quer. stylist. Oh, mas aqui também, antes de finalizar, infelizmente, que o tempo voa, Sim, voa, verdade, o assunto verdade. quando é bom. Agora a gente pode continuar no Alma, inclusive, Vamos vamos sair daqui continuar lá. pra lá, a gente vai Vamos. bebendo, curtindo. Não foi falado pra você, né? Mas a gente tem um quadro, 2 quadros, a gente vai deixar pra sua próxima vinda aqui, que tenho certeza que vai voltar. Mas eu queria muito ouvir que ele participasse do desabafo. desabafo. O desabafo, a gente sempre pede pros nossos convidados, a gente finaliza ele olhando pra câmera e fazendo um desabafo aí de algo que te incomode, algo que você acha que não é tão correto, tão legal assim. Já falaram de homofobia, de Desabafar gordofobia? sobre alguma coisa. É, um desabafo. Enquanto Sim. você pensa um pouco, eu já vou falando aí pra você que tá assistindo a gente até agora aqui. Por favor, se inscreva. Se você viu até aqui e não se inscreveu, é a hora de você apertar aqui e se Inclusive, inscrever. siga nossas redes sociais, siga as redes sociais do Alma também, para conferir toda a programação e ter um pouco mais de, né, fazer um rolê diferente, conhecer uma música nova. Eu acho que é legal quando a gente sai, né, o Condé fala muito disso. O legal é sair e ouvir uma música diferente, que eu nunca tenho ouvido, né? Porque é muito comum a gente sair e tá muito, né? Tipo, vou ouvir a mesma coisa sempre. Pô, o legal é a gente conhecer coisas novas, E a gente né? tá focado falando no Alma, porque o Du tá aqui, é nosso patrocinador. E exatamente cuidar disso, dessa estrutura tão legal que eles fizeram até aqui, sabe? De tudo que a Sim. gente bateu o papo aqui de não deixar morrer, essa parada de cultura, entender que a cultura e o entretenimento, elas andam paralelas ali, junto. Então é indo, é Então chamando segue. os amigos, é participando aí das redes sociais. Eles sempre têm uma rede... Agora eu entendi, né? A EFA que cuida. Então tem a rede social bem ativa, tá sempre postando o que tá de legal, o que vai sair. Então vale muito a pena, dá joinha. E agora vamos ouvir o desabafo de Du Matos. Deu até né? Pode olhar pra câmera 37? Eu queria falar um pouco sobre respeito. É uma das coisas que hoje mais me incomodam, na verdade, é a falta de respeito. E isso, acho que todos nós temos momentos da nossa vida que a gente já errou ou já não pensou muito bem, mas acho que, falando de respeito, tanto quanto a igualdade, quanto a escolhas que as pessoas fazem, quanto a raça, a gente já errou muito como humanidade.
E é uma das coisas que acho que não dá mais. Então, meu desabafo hoje é: chega de desrespeito, chega de homofobia, chega de racismo e chega de abuso. Nós vemos isso na noite, a gente que trabalha no bar, muitos casos de abuso, de gente grotesca, machismo, de desrespeito, e aí muitas pessoas se acham no direito de desrespeitar quando bebem e estão um pouco mais felizes e alteradas. E o que eu queria pedir aqui hoje, como dono de bar, é: mesmo quando a gente estiver bebido e estiver muito feliz, por favor, mantenha o respeito, não dá mais, chega. Chega de faltar respeito. Muito bom. Aí, na moral, E assim a gente encerra nosso episódio. Né? Perdão, pode falar. Acho que é uma mensagem muito importante, né? Principalmente pra gente, né? Eu sou mulher, já passei por várias situações ruins, né? Na noite. Você sendo Com certeza, um homem gay, já passou por várias situações e acho que isso às vezes nos faz, né? Ou deixar de ir a esse estabelecimento, ou até mesmo não sair, ou deixar de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, né? Sim. Exatamente. Bom saber quando tem esses princípios, né? É. E falando sempre, batendo sempre na tecla, eu acredito muito que a gente vai evoluir cada vez mais, mudar e construir um mundo aí melhor. Sim. Não sem podemos dúvida. perder a esperança, né? Não. Nem a fé. Nunca. Vamos Esse- trabalhar para isso. Du, obrigado por tanto. Obrigado viu, amigo? vocês, obrigado pelo convite. Um Oh, prazer a gente participar que desse agradece. programa. Sinta-se em casa. E vocês aí, ó, vão maratonar os Podbafos, que tem vários episódios incríveis, maravilhosos. Essa temporada tá aí pertinho de terminar, mas já já começa outra e vocês não vão ficar longe da gente não, né? Não, Beijo, te amo, obrigada. obrigado. Ai, Até é mais, isso. gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.